E aí, pessoal do convênio, beleza? Novamente aqui, professor Romiel na área, e a gente vai continuar nossos trabalhos, nosso sistema de videoaula, né, como vocês já estão acostumados. Na semana passada não teve videoaula, eu trouxe um vídeo do YouTube, né, para vocês terem uma folguinha de mim aí, mas estou de volta então hoje para a gente encerrar esse nosso assunto aqui sobre a divisão da cristandade. Então, como vocês já sabem o procedimento, vocês já devem estar agora com seu livro aberto, caderno, lápis, borracha, caneta, tudo que for necessário e útil para a gente ter um bom aprendizado. Então, se você ainda não está, pausa esse vídeo agora e retorna logo logo para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante que é a divisão da cristandade, também chamada de reforma protestante ou reformas religiosas. Eu vou explicar logo mais porque o termo que eu prefiro usar é o termo reformas religiosas no plural. Esse vai ser um vídeo curto, a gente vai hoje apenas encerrar o nosso assunto, mas vamos aproveitar e vamos fazer aqui uma retrospectiva do assunto, né? O que a gente já viu até agora. De repente você perdeu aí uma aula e a gente vai poder então revisar agora. Se bem que se você perdeu, é só assistir lá no portal que tá tudo salvo, né? Tá tudo postado as nossas aulas anteriores. Então, você pode abrir o seu livro lá na página 18, que é onde começa o nosso assunto. Vamos tratar muito rapidamente, de forma muito resumida, já que a gente já trabalhou com mais detalhes essas partes aqui. E a gente viu que, mesmo antes do surgimento do Martinho Lutero, que foi o primeiro reformador, o primeiro cara a realmente trazer uma novidade em relação à igreja, né? Fundar uma nova igreja. Mesmo antes disso, a gente já teve dois caras aqui que foram importantes, né? Que foi o John Wycliffe e o John Huss, né? Que já se colocaram contra alguns pontos da Igreja Católica, eles vão criticar. E aí a gente liga já no nosso outro ponto, né? O que fatores levaram à reforma protestante? A gente já trabalhou bastante, mas não custa nada a gente retomar aqui esse aspecto, que era a decadência moral, a decadência espiritual em que se encontrava a maioria, ou pelo menos uma boa parte do clero católico europeu lá do século XVI. Havia muitos casos, muitos escândalos de corrupção, havia escândalos sexuais, ou seja, envolvendo geralmente prostitutas, eram membros, inclusive do alto escalão da Igreja Católica, que estavam se relacionando com mulheres, se relacionando com mulheres que eram prostitutas, que realmente vendiam, né, os seus serviços sexuais. Havia casos de padres, bispos que eram casados praticamente, tinham vida de casado, que tinham filhos, e tudo isso era contra os dogmas católicos, como inclusive ainda o é, né? Não é permitido que padres ou religiosos, a não ser o diácono casado, né? Que é vamos dizer assim, é um membro da Igreja Católica que tem uma posição diferenciada porque ele pode se casar, né? Ele é o chamado leigo, né? Ele é leigo, mas ele devota a sua vida à Igreja Católica. Tirando ele, não é permitido para padres, bispos, para abades, cardeais, para o Papa, para que ninguém tenha nem casamento e nem relações sexuais. É o chamado celibato clerical. Eles se negam a essa ação durante sua vida, né? E aí eu já expliquei nas nossas videoaulas anteriores, eu expliquei na nossa aula online também por que há esse celibato, eu não vou ficar me repetindo aqui. Então toda essa situação em que a igreja se encontrava, né, de decadência moral, espiritual, casos de venda de lugar no céu, como se o céu fosse um lugar físico e pudesse ser vendido lotes. Então, alguns religiosos vendiam lotes no céu, né, um absurdo. Vendiam o perdão dos pecados. Não era nem preciso se arrepender. Se você pagasse, você tinha acesso à indulgência, como era chamado, né?
Então tudo isso vai gerar realmente um enfraquecimento da autoridade religiosa, da autoridade católica, e o aparecimento de alguns personagens que vão questionar isso, e com o passar do tempo, na ramificação da Igreja Católica, na divisão entre outras igrejas, as chamadas igrejas protestantes. A gente vai falar então, lá na página 19, né, do Martinho Lutero. O Lutero, considerado por muitos um maior reformador, né, já que ele dá início às igrejas protestantes, que hoje são chamadas de igrejas evangélicas. E o Lutero, ele era um monge católico, ele fazia parte da Igreja Católica, mas ele não concordava com vários aspectos, justamente com vários aspectos da Igreja, como, por exemplo, o controle da leitura e interpretação da Bíblia, era um ponto que ele reclamava demais, né, que ele criticava muito, de que somente os padres católicos poderiam ler a Bíblia, poderiam interpretá-la, já que a Bíblia geralmente ela estava escrita nas línguas antigas, né, no latim, que já era uma língua não muito falada na Europa. Então, as pessoas simples, né, que nem eram tão simples assim, porque sabiam ler naquele momento, poucas pessoas sabiam ler, mas mesmo aquelas que conseguiam ler a língua local, por exemplo, o alemão na Alemanha, o francês na França, o espanhol na Espanha e assim por diante, elas não tinham acesso à leitura da Bíblia, porque a Bíblia ela era muito restrita ao latim, e quem sabia ler latim eram os padres. Então, eles meio que usavam a Bíblia como uma ferramenta de poder e de manipulação. O Lutero vai criticar isso, o Lutero vai criticar a veneração aos santos, a presença de imagens nos templos. Então, justamente por essa postura dele, ele vai ser excomungado pelo Papa e vai ser perseguido pela Inquisição. A gente vai falar mais da Inquisição Católica, porque ela vai se fortalecer após esse momento da divisão da cristandade, mas ela já existia, né? O Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição Católica, já existia desde a Idade Média. Então ela, apesar de não ser tão poderosa, ela já agia em casos de pessoas que se mostrassem serem vamos dizer assim, um perigo, uma ameaça para o poder da cristandade. E foi o caso do Lutero. O Lutero, então, ele vai se refugiar e ele vai fechar um acordo com os príncipes alemães para se defender, já que os príncipes alemães eles tinham o exército, eles tinham a força física para protegê-lo. E ele vai criar uma nova igreja, e isso vai ser muito interessante para a nobreza alemã, porque eles vão apoiar a criação da igreja e eles vão se converter àquela igreja luterana. Quando eles se convertem à igreja do Lutero, eles não precisam mais respeitar as posses da igreja católica, e eles vão tomar essas posses sem medo de nenhum castigo divino, sem medo de nenhuma consequência, já que eles já não eram mais católicos, agora eles eram luteranos. Bom, tem outras características aqui, mas a gente já trabalhou, a gente já está só revendo, né? E a gente passa para o calvinismo, o João Calvino, francês, que se refugiou na Suíça e que cria uma igreja que era uma igreja muito voltada para os ideais burgueses, né? Muito voltada para a burguesia, vai interessar muito a burguesia, principalmente pela teoria da predestinação, que dizia que a pessoa ia apresentar durante a vida sinais de que ela era a escolhida para habitar o reino dos céus. E esse sinal era justamente a prosperidade econômica e riqueza, né? E o último reformador dos três maiores foi o rei da Inglaterra, Henrique VIII, que vai criar uma nova igreja, já que ele queria se separar da sua esposa, né, da Catarina de Aragão, para se casar com a espanhola Ana Bolena. Ele queria ter um filho homem, ele não conseguia ter um filho homem, então ele vai pedir o rompimento do seu casamento para o Papa. Ele que tinha grandes relações com o Papa, relações inclusive econômicas, era um grande doador de terras e valores altos para a Igreja Católica, mas quando o Papa nega para ele o pedido, ele rompe com o Papa,
também e cria uma nova igreja, a Igreja Anglicana, que inclusive até hoje é a igreja oficial. E aí a gente chega no ponto que a gente ainda não falou nas nossas últimas aulas, que é a Contra-Reforma ou a Reforma Católica, lá na página 20. Eu vou ler esse pedaço para vocês rapidinho e vou colocar uma imagem enquanto eu leio para representar alguns dos pontos que a gente vai tratar aqui na aula de hoje. Com a grande quantidade de fiéis migrando para as novas igrejas, a Igreja Católica adotou uma série de estratégias para combater a expansão do protestantismo. Em seu conjunto, essas medidas constituíram a chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica. Entre 1545 e 1563, reuniu-se o Concílio de Trento, responsável por debater estratégias para a contenção dos inimigos da fé católica. No concílio foram mantidos dogmas e preceitos negados pelos protestantes, como a salvação da alma pela fé e pelas obras, a veneração aos santos e o celibato clerical. O concílio também procurou moralizar as instituições católicas, extinguindo a venda de indulgências e cargos e determinando a criação de seminários para a formação dos clérigos. Ok, nesse ponto aqui, a gente já percebe que a Contra-Reforma ou a Reforma Católica, ela vai mudar algumas coisas, mas ela vai manter outras. Entre as mudanças, a gente destaca uma tentativa de moralizar o clero, que estava muito desmoralizado, com a criação de seminários, o fim da venda das indulgências, não poderia mais vender o perdão dos pecados para os fiéis, e também um aumento no tempo de formação de padres, para que esse padre ele pudesse chegar no exercício da sua função mais consciente dos seus deveres e das suas obrigações. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só jogar aqui ainda. Opa, desculpa, eu saí. Beleza, vamos lá. O reflexo mais importante do Concílio de Trento, porém, foi o estabelecimento oficial dos pilares para a ação católica, que incluíam a reativação dos tribunais do Santo Ofício, e eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, que é uma imagem muito forte, mas que representa muito bem os tribunais do Santo Ofício, também chamados de tribunais da Inquisição. A elaboração de um índice de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorium, no qual figuravam obras consideradas ofensivas à fé católica. A criação, em 1534, da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, cujos membros são conhecidos como jesuítas. Ok, vamos lá, vamos explicar ponto a ponto aqui algumas medidas tomadas pela Igreja Católica para tentar minimizar as perdas de fiéis que estavam aumentando cada vez mais graças à ação dos reformadores e à desmoralização do clero católico. Destaque então aqui para os tribunais do Santo Ofício, tem uma outra imagem aqui, ou a Santa Inquisição, que eram tribunais, júris, como você pode ver aí na imagem, aonde o fiel ou infiel, ele era julgado. Aquela pessoa que era acusada de heresia, ou seja, um crime contra os dogmas católicos, ele era julgado, ele passava por uma corte, vamos dizer assim, por um júri, onde os membros da Igreja Católica iriam decidir se ele era, vamos dizer assim, culpado ou inocente. Entre o processo para ele finalmente ser julgado, havia muitas torturas físicas também. E aí na imagem a gente vê, pessoas decapitadas, uma pessoa sendo queimada. Geralmente os tribunais do Santo Ofício ou a Inquisição, geralmente ela condenava o acusado. Geralmente ele era condenado ou a sofrer mutilações,
tortura ou até mesmo a morte, sendo que a morte mais comum era a morte na fogueira. E aí a gente tem, todo mundo, eu acredito, todos vocês já assistiram algum filme, alguma série que trata da queima das bruxas nas fogueiras da Santa Inquisição Católica, né? As bruxas, no caso, eram as mulheres que eram acusadas de bruxaria. Muitas vezes eram mulheres que tinham hábitos diferenciados, eram mulheres que gostavam de se maquiar, que usavam esmalte nas unhas, que deixavam a unha crescer, ou eram mulheres que tinham saberes populares, né, como parteiras, como benzedeiras. Todas essas mulheres eram consideradas bruxas e, segundo o pensamento católico da época, né, elas tinham relações com o diabo, elas tinham pacto com o demônio e por isso mesmo elas deveriam ser eliminadas. E eram mortas de uma forma muito cruel, uma forma muito brutal, geralmente queimada na fogueira, mas poderiam também ser afogadas, era colocado pesos, amarrado pesos aos seus braços, suas pernas, e eram jogados no lago, onde morriam afogados. Uma parte muito triste da história humana, da história da cristandade, justamente os tribunais do Santo Ofício. Além disso, havia um índice de livros proibidos, né, o Index, ou Index Librorum Prohibitorium, que eram livros que continham ideias perigosas, né, ou que criticavam algum ponto da Igreja Católica. Esses livros eram queimados em praça pública. E também, tentando repor um pouco das perdas, foi criada a Companhia de Jesus, onde agiam os jesuítas, que inclusive trabalharam muito no Brasil, né, na colonização brasileira. Consequências do movimento reformista. A cisão sofrida pelo cristianismo no século XVI teve consequências importantes. Ao mesmo tempo em que diminuíram a influência da Igreja Católica, as reformas aumentaram o poder político dos monarcas. A burguesia se fortaleceu, pois a difusão dos princípios reformistas, sobretudo o calvinismo, eliminou os temores de condenação da alma. A ética protestante estimulou o desenvolvimento de um espírito capitalista, que contribuiu para a acumulação de capital. O hábito da leitura da Bíblia estimulou a alfabetização em massa e permitiu a difusão de diversas correntes cristãs pelo mundo. A formação de novas denominações, todavia, trouxe trágicas consequências para algumas nações. As chamadas guerras de religião ensanguentaram o continente europeu. Na França, durante a noite de São Bartolomeu, milhares de huguenotes foram atacados por católicos. A gente tem aí uma gravura que representa a noite de São Bartolomeu, em 1572, que foi um resultado desse rompimento entre a Igreja Católica e as igrejas reformadoras, né, ou protestantes. Bom, galera, a gente encerra o nosso assunto por aqui, mas eu deixo para vocês aí os exercícios, as atividades da página 21 e da página 22. Vocês vão ler, vocês vão responder e vão trazer na nossa próxima aula online, tá? Se vocês estiverem vendo esse vídeo na segunda-feira no caso dia 12 de julho, vocês respondam e tragam na terça-feira. Na terça-feira a gente tem aula online também. E eu gostaria muito de responder essas questões, tá? Então, se você tiver um tempinho, terminou esse vídeo, corre lá, responde rapidinho, são 2 páginas apenas. E aí a gente corrige junto e tira nossas dúvidas às 8h15 da terça-feira, no caso, no dia 13 de julho. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do assunto. Eu espero que vocês tenham tido uma boa compreensão. Qualquer dúvida, nossa aula online aí a gente vai esclarecer tudo, tá bom? Galera, grande abraço, fiquem com Deus.